Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Nosso Papo Saúde com a psicóloga Roberta Malta Pierazzo, com um tema da maior importância, que é ansiedade. Bem-vinda mais uma vez à Regional nesta quinta. Boa tarde, tudo bem, Roberta? Olá, Marcelo, Lucinha, a todos. Uma grande tarde a todos. Olha, tem se tornado cada vez mais comum, Roberta, ouvir pessoas próximas reclamando de ansiedade. Ou talvez você já se sentiu ansioso ou ansiosa, né? Ou reclama da ansiedade, ou então já se sentiu ansioso, ansiosa, mas afinal, o que é ansiedade? Quais os sintomas? Tem tratamento? Ansiedade é uma palavra que está na ordem do dia para muita gente, não, Roberto? Exatamente. Inclusive, nós já começamos, né? Quando nós começamos o Papo Saúde, nós já falamos sobre a ansiedade, mas esse é um assunto muito pedido, por isso que eu estou trazendo ele aqui hoje novamente. E eu quero trazer dois pontos sobre a ansiedade. O lado positivo e o lado que a gente precisa, então, buscar e pedir ajuda, né, Marcelo? A ansiedade é uma emoção natural, até porque a ansiedade, ela funciona de uma forma, um mecanismo de sobrevivência. A todas as situações do dia a dia mesmo que acontece, ajuda a gente a ficar atento aos perigos do dia a dia. Então, essa é uma ansiedade que é uma emoção natural de todos nós. E aí entender quando é que ela pode se tornar uma ansiedade patológica, que aí sim precisamos de uma ajuda. Sim. A ansiedade, explicando um pouco melhor, Marcelo, ela faz com que dispara, né, a nossa, falando um pouquinho de neurociência, a luta e fuga, eu ficar atento e esperto que pode vir a acontecer. Mas o grande problema é que nós temos a forma de pensarmos muito negativo, e aí nesse momento a gente pode pensar em algo muito pior, começando a ter pensamentos catastróficos, sim, como se a gente não fosse dar conta de resolver ou lidar com aquela situação. Isso é a ansiedade. E surge como? A ansiedade, como eu disse, ela é uma emoção natural de um indivíduo. O que normal. A ansiedade, ela que nos impulsiona a agir, Marcelo. Se a pessoa, tanto é que a ansiedade normal, a ansiedade do bem, a ansiedade natural, a gente não trata, porque todos nós precisamos. Por exemplo, eu venho falar na rádio, eu tenho aquela ansiedade. Eu vou falar em público, eu tenho uma ansiedade. Sim. Eu vou fazer uma prova que eu estou prestando um concurso vestibular, eu tenho uma ansiedade. Isso é natural, isso é normal. E quando passa? Aí sim, quando ela me bloqueia, eu não consigo vir aqui falar, eu não consigo fazer a prova porque me dá um branco, eu não consigo falar em público, por mais que eu conheça sobre o assunto, eu paraliso. Exatamente. Quando ela começa, o medo está maior do que deveria ser, então eu tenho uma preocupação, por exemplo, eu vou na rádio falar e as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, então eu não falo. Isso é ansiedade, é? Exatamente. A ansiedade é uma preocupação com o que vai acontecer. É um medo, é um pensamento do futuro. O medo, por exemplo, o medo também é uma emoção natural. Então, eu estou aqui na rádio e aparece um cão, um cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo real que esse cachorro pode vir a me morder, porque ele está aqui dentro. Você tem medo de cachorro. Exatamente. Pronto. A ansiedade, o que ela é? Eu vou fazer, então, uma prova para o vestibular. Eu sei, eu tenho conhecimento sobre esse assunto, só que eu fico pensando que eu não vou dar conta de fazer essa prova. Eu não vou conseguir, vai me dar um branco. Essa é uma antecipação do que, na verdade, pode ser real, que eu posso não conseguir fazer a prova, mas, na verdade, ela é uma antecipação do meu pensamento. Então, é um medo exagerado do que pode vir a acontecer. É as preocupações. É isso que é a ansiedade. A ansiedade, ela nos paralisa, e aí eu vou trazer algum dos sintomas, porque eu estou muito preocupada, com medo, vergonha, às vezes, do que vai vir a acontecer, Marcelo. Ainda não aconteceu. Mas, Roberto, isso vem ao longo da vida, ou você... Olha, hoje está normal, daqui a pouco eu estou com ansiedade, isso é um problema.
Na verdade, a ansiedade nós temos várias vezes no dia. Sim. Acontece com uma pessoa, quando a ansiedade ela começa a se tornar do mal, a ansiedade patológica, quando a pessoa ela perde, então, essa questão do controle das situações. Quando aquilo vai tirando ela de cena. Por exemplo, quando ela tem um medo exagerado, uma vergonha exagerada, um nervoso, uma tensão, uma tristeza exagerada, perda da esperança, ela evita lugares e pessoas, então isso começa a se tornar patológico porque pode estar fazendo com que ela saia de cena e não lide aí com as situações do dia a dia. Isso é preocupante. Essa é uma ansiedade que a gente precisa, então, pensar e buscar ajuda. E tem faixa etária específica para estar ansioso, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, qualquer mais situação. homens ou mais mulheres. Existem crianças ansiosas, idosos. Exatamente, vem de criança a nossos idosos, principalmente que a gente vem falando muito em relação à pandemia, onde mudou-se muito as rotinas das pessoas, principalmente das crianças, que gradualmente aí, graças a Deus, estavam voltando ao normal, mas não tem idade, tem bebês ansiosos e tem idosos ansiosos. Então, acomete toda a faixa etária, tanto homens quanto mulheres. Por isso que é importante você começar a se conhecer. E como é que, então, Roberta, que eu vou entender que eu estou, as reações mais comuns da ansiedade, para você começar a se observar e observar também o outro, aquela pessoa com qual você vive, né? É uma falta de ar, a pessoa parece que vai estar tendo um taquicardia, que percebe o coração mais acelerado, tremores, ânsia de vômito, mudança no intestino que pode prender ou soltar, alterações do sono, suor excessivo, sensação de desmaios, dor de cabeça, tensão muscular. Tudo isso são reações comuns que o indivíduo pode estar vindo a sentir e diante de uma situação que ele pensa, que ele cria aí como um perigo demais, que ela cria que aquela situação, um dos pensamentos, por exemplo, Marcelo, eu não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não sei lidar com essa situação. Então, são pensamentos aí de pessoas ansiosas, e essas que eu acabei de falar, que algumas delas são as reações comuns que o nosso corpo sente. E a gente sabe a hora de pedir ajuda, Roberta? Exatamente. Principalmente essas reações mais comuns, as pessoas chegam a ir para o hospital, achando até que está tendo um infarto, está tendo alguma coisa fisiologicamente falando. E claro que está, porque o corpo está correspondendo, né? A hora de pedir ajuda é a hora que você entende que você não está correspondendo de uma forma natural às situações do dia a dia. E até então eram normais. Eram normais. E a ansiedade, não que ela venha do nada, mas de repente você começa aumentando um pouco mais, tendo um pouco mais de medo. Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou: Roberta, depois que eu tive filha, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sair na estrada de dirigir. E esse medo está aumentando. Então, antes ela tinha uma preocupação aqui dentro da cidade, hoje ela não consegue pegar carro para andar na rua. Então, veio surgindo, Roberta, essa ansiedade. Eu sou seguidor na internet de um sujeito que é de Uberlândia, de Goiânia. Ele foi morar no Rio de Janeiro em busca de estudo e aperfeiçoar o conhecimento e tal. E lá no Rio de Janeiro, bateram no carro dele. E ele não conseguiu mais dirigir no Rio de Janeiro e voltou. Abriu mão de tudo, voltou para Goiânia. Isso é ansiedade? Sim. Claro que a ansiedade, ela vai aí, e existem também os graus. Mas o que acontece? Ele já tinha, então, algumas crenças do que ele via e ouvia falar sobre o Rio de Janeiro. Quando aconteceu de fato algo, parece assim, tá vendo? Deus está me mostrando que não é para ficar aqui nessa cidade, de certa forma. Vambora. Então, uma crença que ele tinha, aconteceu um fato, e os pensamentos, quais foram? O medo de morrer, o medo de ficar ali, alguma coisa que o paralisou e ele voltou para a cidade dele. Então, isso tem muito a ver também, é claro que uma ansiedade, porque ele começou a pensar muito lá no futuro, em situações que não aconteceram por um fato que aconteceu, mas tem muito a ver também com uma crença que ele tinha da própria cidade onde ele estava. Então, aquilo não era para ele. E aí ele acaba, então, talvez indo embora de lá. Qual a distância da ansiedade para a depressão? A ansiedade e a depressão, na verdade, quem tem depressão
depressão não quer dizer que seja uma pessoa ansiosa e vice-versa. Mas elas podem andar muito juntos, sim. A depressão é um indivíduo que ele é uma pessoa que vem com uma tristeza que cada vez mais vem diminuindo o seu humor, o seu estado de ter energia para viver o seu dia a dia, e ela pode vir com uma tristeza que vem aí com medo e paralisando. Mas uma ansiedade e depressão não necessariamente caminham juntos, mas as duas são patologia, as duas têm tratamento e as duas, então, precisam ir buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, fazer, então, um bom diagnóstico clínico, que não é através de exame de imagens ou de sangue que diagnostica tanto a depressão quanto a ansiedade, e fazer, então, o tratamento. E tratamento tem que ser com medicamento, obrigatoriamente? Nem sempre é com medicamento, nem tanto a depressão e quanto a ansiedade. Por isso, um bom profissional para fazer essa avaliação, entender de como é que está e qual é o tipo de ansiedade. A ansiedade, por exemplo, o grau dela mais grave, a gente chama aí da síndrome do pânico, quando a pessoa começa, de fato, a paralisar os seus movimentos do dia a dia, e aí, sim, precisa com medicamento. Mas uma boa avaliação para entender. Por isso que eu falo assim, muitas pessoas, eu escuto lá na clínica, Marcelo, minha amiga não estava muito bem, ela foi ao médico, ela estava depressiva, eu estou sentindo exatamente o que ela estava sentindo e eu passei a tomar o remédio que ela está tomando. Então, não façam isso. Automedicamento. Ou automedicação, exatamente. Né? A automedicação. O autotratamento, cada caso é um caso, precisa de uma avaliação médica, de um psicólogo, e entender, por exemplo, se a pessoa chega para nós psicólogos e a gente entende a necessidade de um médico, nós vamos estar encaminhando para um psiquiatra, e aí, com o uso de medicamentos, o médico que vai prescrever. Uma vez ansioso, sempre ansioso? Não, tem tratamentos. E tem tratamentos que a gente começa com tratamentos naturais. Quais são esses, Roberta? Uma atividade física é importantíssimo, auxilia muito, não só na saúde física, estética, mas sim na saúde mental. Você ter essa questão do observar mais, começar a estar atento com você, atenção no que você está fazendo, colocar no seu dia a dia movimentos que fazem sentido para você, aquilo que você gosta de realizar, de fazer. Hoje, práticas de mindfulness, de meditação, de yoga, são excelentes tratamentos que ajudam a pessoa, tanto na ansiedade quanto na depressão, buscar um bom profissional, tanto os psicólogos ou médicos, para te ajudar aí nessa condição de diagnosticar, ter uma rotina saudável, ter uma organização da sua rotina, um planejamento ajuda muito. A pessoa ansiosa, Marcela, precisa ter uma boa organização da sua rotina. Olha, então, a qualquer sinal diferente do seu corpo, no comportamento do dia a dia, que pensamentos, está com medo, está com vergonha, de coisa que você não tinha, está sentindo, né? Ou então falta de ar, coração acelerado, tem tremores, quando vai realizar algo, começa a tremer. Perde o sono, ou ficar sonolento demais. É tempo de buscar ajuda, não é assim, Roberta? Exatamente, sempre é tempo de buscar ajuda. A gente fala, né, Marcelo, não só quando você está adoecendo, mas quando você está adoecendo, é essencial para o tratamento, mas sempre o momento de nós nos conhecermos, e a terapia vem ao encontro disso, do autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, quer ter essa atenção para você, essa autoobservação, você conhece a reação do seu corpo, o que o seu corpo está dizendo a você, e claro que é bem melhor, uma qualidade de vida para o seu dia a dia. Ok, Roberta, mais um tema importante no nosso Papo Saúde, mais uma vez, obrigado por ter vindo à Regional e uma ótima quinta. Para todos nós, para todos que estão nos ouvindo, quero deixar aqui aberto também, Marcelo, que as pessoas possam estar... Eu estou recebendo bastante mensagens que as pessoas querem ouvir, né? Então, mande aqui para a gente, mande para vocês da rádio, mande para mim também, através das minhas redes sociais, o que vocês querem ouvir, sobre quais assuntos que vocês querem saber mais, para que a gente possa estar trazendo saúde mental, saúde emocional. Seu Instagram? Roberta M. Pierazzo, o canal do YouTube, Psi Roberta Malta Pierazzo, onde eu estou sempre trazendo esses assuntos, todas as quartas-feiras, né? Nós estamos aqui ao meio-dia, então deixa aqui sugestões para que você queira ouvir, e como eu sempre termino, né, o nosso Papo Saúde, o seu reconhecimento, a sua valorização
começam em você. Se cuidem. Obrigado, Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde desta quinta-feira, excepcionalmente nesta quinta. Roberta volta na próxima quarta com mais um tema importante pelas ondas da Regional. Intervalo na volta, o Carlão e as notícias do plantão policial e esportivas de hoje. Você ouviu na Regional FM Papo Saúde com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde.